você se você assumiu foi tarde, né? Você assumiu. Foi tarde. Quando Tinha você tava 18. lá em São Joaquim e tal, você não tinha falado pra ninguém ainda. Não, mas não precisava nem falar, né, gato? Não Não precisava sabia. nem falar. Já tinha, já despirocada com 8 anos. Mas eu nunca falei pra ninguém. Tipo, uma vez que meus amigos fizeram rodinha, assim, eu tinha 16 para 17 anos, meus amigos gays, assim, uns 8. Fizeram uma rodinha, assim, ó. Falaram, mas você é gay. Você é gay. Como que você não gosta? Você é gay. Você é gay. Falava, gente, não sou. Se você não fosse, Se eu virou fosse, aquela hora lá. tipo isso. Eu falei, gente, eu não sou. Se fosse pra eu ser, eu falaria. Qual que é o problema? Por dentro eu rasgando, nervosa. Por quê? Ah, não queria falar. Eu tinha, Queria. na época eu tinha muito, assim, muita coisa com meu pai, né? Difícil. Eu sempre morei com os meus avós, então assim, eu nunca morei com os meus pais. O meu pai e minha mãe é separado, a minha mãe teve 2 filhas fora do casamento, já separado do meu pai, e meu pai teve uma, então eu tenho 3 irmãs. E aí eu sempre morei, nessa separação eu fui morar com o meu avô. E o meu avô é pai do meu pai. E a minha avó, que eu chamo de mãe até hoje, é minha avó drasta, né? Só que a minha mãe foi, assim, fundamental no meu crescimento, em tudo, assim. Ela era uma coitadinha, assim, sabe? Mas ela foi incrível. E aí, eu tinha muito apego a isso, sabe? Não queria me assumir, nem precisava. Minha mãe sempre soube, meu pai também sempre soube. Nunca me questionaram a questão de, você não vai arrumar namorada? Sabe aquelas tia chata que chega no final do ano e fala, você não vai arrumar namorada? Ah, e as namoradinhas? Nunca perguntaram. Meu pai, a minha família que eu moro, né, o meu pai, a minha mãe, meu avô, minha avó, minha tia, eles são muito reservados, né? A minha mãe também era muito reservada, não saía de casa, não recebe familiar, não ia pra casa de familiar. Meu pai também não saía de casa, só trabalhava casa, tipo, trabalho casa. Então a minha família ele sempre foi muito reservada. Então, eu tinha assim, eles eram minha família. Então, eu não queria me assumir, assim. Então, eu saía, meu pai nunca me prendeu de nada. Então, eu tinha um pouco de medo de perder aquilo. Mas aí teve um dia que... E, na verdade, até hoje eu não sou assumido. Eu tenho 31 anos e até hoje eu não sou assumido pra minha família. Mas nem precisa. A minha tia que mora comigo, ela sabe. A minha mãe biológica sabe. A minha avó morreu sabendo. Porque uma vez, ela até falou pra minha prima, ela tava lá em casa, ela falou assim... Você acha que eu não sei? E ela super doente, de cama. Ela falou assim, você acha que eu não sei correr assar com os homens na rua? Desse jeito. Ela, coitada, não sabia nem onde enfiar a cara. E aí, ela falou assim, não sei. Mas o meu pai, até hoje também, eu tenho certeza que ele sabe, nunca questionou. A minha mãe biológica, né? Eu tenho 2 irmãs e as minhas 2 irmãs são lésbicas. E elas são super assumidas com a família e tal. E eu também sou super assumido com a minha mãe biológica. Então, quando eu vou lá, é a maior bagunça. Quando eu vou na casa dela, eu não moro com ela até hoje, né? Então, hoje mora só o meu avô, que eu chamo de pai. E a minha avó, infelizmente, faleceu no começo de 2018. E eu moro com a minha tia também. É que quando minha tia você que cuida do meu pai. Enquanto Aqui. eu vim pra Ribeirão, minha tia cuida dele. Só que a gente tá todos os dias a gente se fala. É quando você fala que você não é assumido, você quer dizer que você não sentou ali com a sua família e teve aquela conversa. Exato. Olha, a minha opção sexual é essa, eu gosto disso. Exato. Porque às vezes a pessoa tá assistindo aqui e vai falar, se não é assumido, agora você já assumiu. Agora acabou de Todo mundo assumir, tá te né? Não, assistindo. acabou de assumir. Não, gente, eu só não tive essa conversa, que inclusive eu acho super importante até ter, dependendo da família, né? Dependendo do contexto ali que você vive, é importante o pai e a mãe ouvir o filho, o que ele tem pra falar sobre a sua condição sexual, sabe? Assim, sobre tudo. É importante isso. E eu fico feliz que as minhas irmãs teve isso com a minha mãe, né? Com a minha mãe, elas tiveram isso. Eu não precisei e tá tudo bem. Eu chego em casa, meu pai é incrível, a minha família é maravilhosa. Tanto meu pai biológico, minha mãe biológica, minha tia, os meus avós, minha avó, né? Minha mãe foi uma pessoa incrível e que eu vou levar pro resto da minha vida. Minha mãe foi, assim, surreal. Não tenho o que falar dela, assim, porque ela foi incrível.